Eu sou Elizabeth Aleone Arruda, tenho 69 anos, nasci em São Paulo, capital. A minha infância no interior foi muito tranquila, super agradável. Nós somos 4 irmãos. Uma diferença de idade dos 2 primeiros para os 2 últimos, então assim a gente tem uma aproximação maior com aquele com a maior idade. Então era muito moleca, brincava com os amigos do meu irmão, né? Além das minhas bonecas, que é a coisa natural das meninas, né? Brincava de bolinha de gude, empinar pipa, tudo que meu irmão fazia, porque meu irmão era o meu espelho. Então, carrinho de rolemã na rua, a gente brincava na rua, né? O meu primeiro sonho era ser aeromoça. Daí, lá para os meus 12, 13 anos, houve lá no colégio uma aeromoça que foi nos visitar e disse que tinha que ter 1,70 m. Naquela época era 1,70 m era o nível. Aí eu tinha 1,49 m e meio. Aí eu desisti de ser aeromoça e passei a estudar para ser médica. Eu era aquela que sentava na primeira carteira, muito estudiosa, não era aquela aluna que não precisava estudar. Eu precisava estudar muito, mas era para tirar boas notas, e era uma boa aluna. Eu prestei 2 anos de medicina, não consegui alcançar os objetivos e entrei na biomédica. Daí a faculdade teve uma intervenção federal, ficou 2 anos, 3 semestres, sendo 1 ano e meio, sem vestibular para medicina, e nos foi permitido fazer um vestibular interno para medicina. Então, nós entramos, fizemos o vestibular interno. Aí houve uma intervenção do MEC, não aprovando a nossa entrada como estudantes de medicina lá, por conta de grade, de tudo. Então, todos os alunos da minha sala foram transferidos para Vassouras, no Rio de Janeiro. Aí voltei para cá e prestei de novo, fiz cursinho, prestei de novo biomédica e me formei em biomédica. Daí me formei aqui pela Universidade Metodista de Piracicaba, que é aqui onde eu moro. Eu moro atrás da faculdade onde eu me formei. Meu marido eu conheci num carnaval. Meu marido é de São Paulo, veio passar Tá. um carnaval aqui em Piracicaba, e aí a gente se conheceu na segunda-feira de carnaval. Dizem que não passa da quarta-feira de cinza, mas passou. Meu marido é engenheiro e já estava estabelecido em São Paulo, estava se formando, começando a trabalhar. E aí me mudei para São Paulo e tive meus filhos todos em São Paulo. Eu só retornei a Piracicaba agora na pandemia. Foi uma dor imensa, assim, que eu não sei se você já sentiu, que perfura a alma. É uma coisa assim. E uma pergunta que tal, acho que, não sei, pelo que eu descobri, umas 90% fazem. Por que eu disse assim, acho que isso deve ser castigo, porque eu gosto tanto de genética, passei a vida fazendo cariótipo, pareava a gente de tudo que era síndrome, e aí, então, agora está aqui a minha síndrome, né? Eu tinha alguns conhecimentos, né, da faculdade, mas não conhecia ninguém, né? O que eu tenho que fazer, como vou fazer. Mas aí, voltamos para casa com o bebezinho, o geneticista iria passar lá pela manhã antes da alta, não conseguiu passar, porque o Cláudio ele nasceu com poucas características físicas. Aí fomos para casa com o Cláudio embrulhadinho de pacotinho. O geneticista passou lá, foi em casa depois do almoço, fez o teste nele, todos, disse que ele tinha pouquíssima hipotonia, por isso a dúvida dos médicos. De fato, ele fez o macaquinho, né, que é o teste das crianças, mas que, sem dúvida, ele tem a síndrome de Down, ele falou, só precisamos saber se é a total, se é a mosaico, se é a translocação, então pediu o cariótipo. Aí foi feito o cariótipo, né, com ele no dia seguinte, já com 2, 3 dias, fez o pezinho, o cariótipo, e em 15 dias estava com o resultado, com a trissomia livre. Só que foi tumultuada a primeira semana em casa, porque o Cláudio teve icterícia, ele nasceu de 8 meses, então o fígado dele ainda não estava bem formado, e eu tive que retornar para o hospital. Aí eu Pra retornei com ele de para o hospital, novo. passei 8 dias com ele enliado lá que nem múmia lá, né, tomando banho de luz. Isso. Aí tivemos vários problemas com a Carolina, que perdida com aquela confusão, ninguém conseguindo Entendi. explicar, saiu, não queria mais ir para a escola, a mãe que voltou do hospital para casa e voltou no dia seguinte para o hospital, o que era a vida dela. As ações primeiras com o Cláudio foram assim, a gente notificar a família núcleo
pai, avô, mãe, tio, irmão, de que nós tínhamos recebido uma criança com síndrome de Down, explicando para eles o que era síndrome de Down, porque naquela época ainda se chamava de mongoloide, não se falava síndrome de Down. Então, inclusão é isso. Então, inclusão, por exemplo, ele ter sido vice-campeão paulista, vice-campeão regional metropolitano pela Federação Paulista de Piso, concorrendo com 118 conjuntos, com o filho seu, com a minha filha, com o filho do outro. Então, a inclusão, para mim, é isso, é pertencer de todas as formas na sociedade, com direitos e deveres. E os deveres são cobrados do Cláudio de forma rígidas. Então, assim, para mim, pertencer é isso. É, por exemplo, ele levanta aqui, se arruma, caminha o condomínio inteiro, vai para a aula de tênis, vai para a academia, com todo mundo, bate papo com todo mundo. Agora, se ele comete um ato que seja que o desabone, ele é punido como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. O nascimento do Cláudio e o nascimento da Carolina, todos dois me trouxeram felicidades de maternidade. Quando você faz a opção pela maternidade, é porque você realmente está em busca da sua realização como mulher, né? Eu entendo a maternidade é a sua transformação de menina para mulher. Dizem que é na menstruação, que você fica mocinha, e assim vai. Então, mas como mãe, né? É a maternidade mulher. Então, assim, o que muda quando você tem que enfrentar uma maternidade atípica primeiro são assim, o desconhecimento do que você está recebendo, que você, né, sabe que você vai ter um bebê, que bebê chora de noite, que bebê isso, aquelas coisas básicas que você brinca de boneca e que você aprende no dia a dia de menina. Mas você não aprende a brincar com um bebê que tem uma deficiência. E aí, assim, uma coisa muito importante que mudou completamente a minha vida foi ter visitado um homem de 40 anos com síndrome de Down há 40 anos atrás e uma menina de 5 anos. E aí eu decidi o que meu filho ia ser. Eu tenho uma coisa que eu odeio, né? Que é uma palavra que assim detesto. São duas, aliás. Mãe, você está muito ansiosa. Isso é uma palavra que me deixa assim irritadíssima, porque não é que nós sejamos ansiosas, nós somos mães ávidas. O que eu sou não é o que a outra é. E eu quero que as pessoas entendam que eu fiz tudo isso para o meu filho, eu atingi muitos objetivos, outros sim, outros não. Mas eu conheço mães que fazem iguaizinhos a mim, que não atinge, porque cada criança tem um desenvolvimento, uma necessidade, uma fisiologia. Então, assim, se uma mãe que lê a história e se sentir confortada e se encontrar com aquilo que eu falo, ótimo, porque vão ter mães que são avessas ao meu comportamento. Nesse futuro, eu já estou com muito medo desse futuro. Porque, assim, quando a gente tem 25 anos, 26 anos, você tem energia, você é ávida por acontecer. E nessa idade, você já está mais lenta, você já está mais cansada, você já está mais desgastada para continuar. E a gente está enxergando que o envelhecimento das pessoas com deficiência, a gente vai precisar retomar algumas coisas lá da infância. E isso, assim, então, assusta também, né? Porque você fica assim, meu Deus, enquanto está lá no Congresso, cientificamente falando, de repente você vê chegar pertinho, isso é assustador. E a gente está numa fase de vida da qual a gente não tem a mesma energia, e o desgaste já é físico e emocional já é diferente. Mas, como diz, nada melhor que um bom banho, um bom penteado e seguimos em frente.